Uh, yeah, uh, yeah, uh. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui, rápido, básico, prático, como fazer uma montagem aí de um arquivo que o cliente manda pra gente aqui, pra gente poder, às vezes, fazer algum ajuste ou preparar para pré-impressão, máscara de corte, sangria, né? Aqui eu já comecei convertendo o arquivo em curvas através de um programinha, tá, que a gente tem aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer para vocês. A gente converte as fontes em curvas e eu salvo em PS, né, PostScript, e aí eu já abro direto no Corel. Então aqui eu já coloco uma visão de aramado para mim ter uma visão de tudo ali que está dentro da página oculto. E eu tenho um atalhozinho aqui no teclado também, depois eu ensino para vocês. Mas aí eu já vi que tá meio quebrado essas imagens, que eu vou ter que reconstruir essa curva que está em bitmap. Então eu pego ali o preenchimento inteligente, já vou selecionando tudo. Essa é uma das formas, tá? Eu selecionei tudo ali, já recortei, né? Dei um Ctrl X e aí agora eu vou excluir aquela parte. Você às vezes tem que selecionar ali alguns objetos, fica meio difícil, mas nada que um shiftzinho ali nos objetos que você não quer não resolva. Então ali eu estou retirando, né, os pedaços, eu dei um Ctrl V, colei, e aí eu vou soldar o objeto, e aí ele fica o vetor 100% ali. Depois é só copiar a cor. A outra opção é já pensando na parte da sangria. Eu fiz uma caixa ali no fundo com 2 cliques. E aí eu vou adicionar a sangria. Normalmente coloco 3 milímetros, então você pode colocar aqui 138. Ou você pode adicionar também mais 3, dá no mesmo. Você colocar o valor total ou colocar o mais e o tamanho que você quer. Então aqui eu já estico, né, o fundo, só que a parte do degradê do fundo ali, ele está em bitmap, então ele não vai esticar. E para mim usar o preenchimento inteligente, ele precisa ter áreas delimitadas. Então eu crio essa caixa aí para que as linhas se encontrem, não tenha nada vazado ali. E aí eu vou de novo lá, pego o preenchimento inteligente, clique em cima de onde que eu quero que seja preenchido e já preencheu automaticamente. Então, duas formas aí de você fazer a parte de vetor que está em falta ali, às vezes precisa completar alguma coisa, ou até mesmo vetorizar um espaço em bitmap, você consegue. Aí eu copiei a cor, já deu uma verificada ali, né, se tinha alguma variação de cor, mas é uma tonalidade só. E ok, agora aqui eu preciso criar uma sangria para o fundo, só que o fundo ele está em bitmap. Então o que que eu vou fazer? Esse degradê ele está bem fácil, é um degradê linear do fundo, então eu vou copiar esse degradê. Eu simplesmente crio uma caixa lateral ali, onde eu vou ter noção de mais ou menos como que vai ficar esse degradê. E aí eu vou ali embaixo, né, no baldinho de tinta ali, e já edito o preenchimento. Aí o que acontece? Eu coloco ali em 90 graus para ele ficar o degradê de baixo para cima. E aí agora eu vou selecionar o preto, a caixinha ali, pego o conta-gotas, seleciono a cor inicial. A gente vê que tem 3 cores ali, então eu seleciono a cor do meio e, por fim, a cor do topo ali, né, para ficar 0 bala, 100%. Aí a gente já tem o nosso degradê completo. Agora é só arrastar ali e posicionar dentro da nossa sangria. Você pode ver que ficou exatamente igual. Muitas vezes a gente tem alguns degradês mais complicados, a gente vai trombar com isso mais para frente, mas aqui é só algo bem rápido e básico para vocês pegarem aqui como que eu faço. Normalmente é bem prático esse processo. E aí agora eu estou conferindo as informações, às vezes quando a gente importa para o Corel, pode ser que dê pau na fonte ou alguma coisa assim. É muito importante você converter a fonte em curvas, mas você também dá aquela passada de olho. Às vezes tem algum texto também com impressão sobreposta, enfim, sempre tem alguma surpresinha. E no caso eu gosto até de abrir o PDF lado a lado com o Corel
ou com o programa que você estiver editando, e aí dá aquela passada de olho clínico já treinado que a gente tem. Normalmente a gente identifica os erros de cara. Eu confiro várias vezes assim, porque esse é um material que eu vou mandar direto para a gráfica. Então não vai ser o cliente que vai mandar, eu vou mandar para a gráfica, então querendo ou não, eu sou o responsável pela produção. Se der alguma coisa de errado, quem vai ser cobrado sou eu. Então aqui tá 100% processo, só puxei ali por capricho a bordazinha, né, para ficar sangria 100%. Agora eu salvo o arquivo, eu sempre coloco ali o nome do material, né? Eu gosto de colocar também a medida e a volumetria para a gente conseguir identificar. Então ali no caso, eu vi que lá na minha caixa, lá em cima do Corel, tinha dado uma bugada, estava mostrando o formato A4. Mas na verdade eu cliquei ali na caixinha e eu consegui ver o tamanho e a medida. Então aí eu atualizei a medida 135 por 140 milímetros. Tá? Aí eu salvo o editável e depois eu exporto o PDF, que é o que a gente vai usar para poder colocar lá para produção, para impressão. Então eu configuro aqui, eu já tenho pré-configurado na verdade esse formato, né, de pré-impressão. Então aí já tem as marcas de corte, registro, sangria. Eu exporto esse PDF e aí depois a gente abre ali só para dar aquela conferida final. Aqui eu abri o arquivo errado, né? Sempre acontece. Então ali no caso eu vou abrir o PDF correto. E aí eu vou conferir, tá sangria, marca de corte, marca de registro, tudo certinho. E agora eu vou distribuir isso na folha. A gente vai usar a folha SRA3, que eu já tenho pré-configurada aqui também no Kit Impose. Então faço a imposição ali, 2 colunas, 3 linhas, dá o total de 6 rótulos por folha, pronto. E ali eu normalmente gosto de adicionar um texto no rodapé, que é onde vai identificar o meu material. Então eu coloco ali o nome do operador, a quantidade de folhas, o tipo de material, se vai ser BOPP branco, se vai ter verniz, brilho, fosco, se vai ser corte reto na guilhotina, enfim. Coloco algumas descrições ali para não ter dúvida na hora de produzir. Porque mesmo que o cara erre e a culpa seja dele, só que o tempo de produzir outro material, né, quem vai ter o prejuízo do tempo vai ser a gente. Então, todo cuidado é pouco nessas horas. Essa cliente, inclusive, é lá de Fortaleza, então, assim, ela sempre trabalha com um prazo muito em cima. Então, aqui está finalizado. A gente coloca todas as descrições, damos um Ctrl S, salvamos o arquivo e aí partiu para o abraço. Fechou, galera? Esse aí é uma videoaula bem rápida aqui que eu gravei para vocês, só para vocês entenderem uma das partes do processo que a gente utiliza aqui na produção. Valeu!